Rosário conta como tudo aconteceu no dia do nascimento de Esmeralda e José Armando. Margarida também. Ela conta que a ideia da troca das crianças foi dela. Depois de ouvir a história de Rosário, Rodolfo diz que não acredita em nada e que tudo não passa de uma farsa armada por Margarida e Rosário. No quarto escuro, Esmeralda diz a Lúcio que ele não pode deixá-la presa lá e que José Armando voltará logo e a levará para a cidade. Lúcio diz a Esmeralda que não permitirá que ela fuja dele novamente e que os dois estão unidos para sempre. Esmeralda diz que ele é um monstro por ter se aproveitado dela e chora ao dizer que nunca mais poderá ficar com José Armando depois do que aconteceu. Margarida insiste com Rodolfo. Quando Branca diz que é por isso que ela nunca encontrou o túmulo de sua filha, Rodolfo se dá conta que Branca também sabia de tudo e quer uma explicação. Joana traz o café para Esmeralda. Ela pede para ajudá-la a fugir dali, mas Joana diz que não pode ir contra a vontade de Lúcio. Fátima faz questão de dizer que José Armando não passa de um filho de peão. Sendo assim, ele não é legítimo Álvares real. José Armando pergunta a Rodolfo para onde ele levou Esmeralda. Rodolfo conta a todos que levou Esmeralda para a casa de Lúcio Malavé. José Armando então sai em seu socorro. Rosário se desespera, pois Lúcio é um homem mau e que ela sempre tentou evitar que isso acontecesse. Ela diz a Rodolfo que ele sacrificou a própria filha. Rodolfo sai da sala desorientado. José Armando chega à casa de Lúcio. Eles discutem e saem aos tapas. Joana chega e diz que Esmeralda está no quarto dos fundos. José Armando tira Esmeralda à força do cativeiro. Esmeralda diz a José Armando que não pode voltar para sua casa, mas José Armando diz que as coisas agora são diferentes e que a casa é dela. Ele pede que Esmeralda confie nele. Graziela comenta com Fátima que elas estão sobrando lá na fazenda, mas Fátima diz para ela não se preocupar. Graziela acha melhor arrumar as malas e ir embora, mas Fátima não pretende fazer isso. José Armando diz a Lúcio que ele deveria mandar prendê-lo por manter Esmeralda presa, em vez de levá-la para casa. Lúcio responde que Esmeralda ficou por vontade própria. José Armando exige que Lúcio nunca mais procure sua esposa, e Lúcio diz a José Armando que um dia Esmeralda voltará para ele. Rodolfo relembra todas as vezes em que ele maltratou Esmeralda. Esmeralda chega à casa grande e Branca abraça fortemente e conta que ela é filha dela e de Rodolfo. Esmeralda fica chocada com a notícia e pensa que José Armando é seu irmão. José Armando explica que seus supostos pais eram na realidade pais dele e Margarida conta a história para ela. Esmeralda diz que continuará a ser como era antes, que não se considera como uma Álvares real e que só deseja o amor dos antigos amigos e de José Armando. Adria e Graziela se encontram, eles se beijam. Ele pede para que os dois fujam dali. Marcam o encontro para as 6 da tarde. Rodolfo continua não acreditando que Esmeralda seja sua filha, nem depois de Rosário lhe mostrar os brincos desaparecidos. Florzinha visita Esmeralda. Esmeralda, angustiada, pede a Florzinha que traga Firmino para conversar com ela. Fátima encontra sua filha pronta para fugir. As duas discutem. Num descuido de Fátima, Graziela tranca a mãe no quarto e foge com Adria a cavalo. Rodolfo encontra José Armando no estábulo. Eles têm uma conversa franca. Rodolfo pede para que ninguém fique sabendo do que aconteceu e que tudo continue como antes. José Armando diz que não pode aceitar um lugar e um sobrenome que não lhe pertence. Esmeralda conta para Firmino o terror que ela passou no cárcere armado por Lúcio. Ela chora.